Parabéns para você que é pai, para você que sabe o compromisso que é ser pai. Né, Sapão? Que Jesus te abençoe, te proteja, te ilumine, te guie, para que você possa também ser um guia na vida do seu filho, para que você possa ser um exemplo na vida do seu filho, tá? Receba hoje esse meu abraço fraterno e muitas energias boas e que Deus esteja sempre com você. E para você que ainda não entendeu esse compromisso, que você ainda não percebeu a responsabilidade que tem nas mãos, para um pouquinho para pensar, tá? Porque o tempo não volta, o tempo passa muito rápido, muito ligeiro, e aí, quando as pessoas tentam voltar atrás, já é tarde, né? Às vezes tem vários motivos que as pessoas deixam de ser pai. Deixa de ser pai porque às vezes não tem responsabilidade nenhuma mesmo. Né? Não caiu a ficha, não entendeu, né? Acha que a vida é só oba-oba, é só gandaia, é só mulherada, é só bebida, é só zoação. Outras vezes é porque separou da esposa e aí acha que só porque separou da esposa, separou do filho também. A gente não separa de filho. Você se separa da esposa, você se separa do marido, mas você não separa de filho, ok? Filho é para sempre, tá? Pensa nisso. E filho é aquele que vai estar com você quando você já estiver velho, cansado. Quando ninguém mais tiver paciência com você. Seu filho é sua única salvação. Sim, acontece, tem filho que não liga para os pais, mas na maioria das vezes, se você for um bom pai, se você cuidar bem do seu filho, você vai ter ele do seu lado. Quantas vezes, né, o filho, o pai, depois de uma certa idade, ele cai numa cadeira de rodas, ele tem alguma doença e ele precisa do filho, ele precisa dos filhos, né, para poder ajudar, para poder cuidar. Pensa nisso. Pensa também que esse filho, que essa criança, essa pessoa que você colocou no mundo, essa pessoa vai ser a maior responsável pelo futuro do nosso país daqui a uns anos. Que você colocou um cidadão no mundo. Que essa pessoa ela precisa de uma boa referência para que ela possa continuar digamos assim, a roda da vida. Para que ela possa passar isso para os filhos dela também. Né? Que o compromisso de ser pai vai muito além do que qualquer capricho, do que qualquer ilusão, né? Do que qualquer briguinha que teve com a ex-esposa. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque o pai dos meus filhos é uma pessoa, é um exemplo de pai. Nosso casamento não deu certo, daí não dá, às vezes não dá. Mas ele nunca deixou de ser pai. E eu agradeço muito, eu aproveito hoje para poder agradecer a ele. Eu aproveito hoje para poder dar esses parabéns. Que Jesus te abençoe. Obrigada por ser esse exemplo de pai que você é para os nossos filhos. Ah, meu pai não está mais aqui. Meu pai faleceu faz alguns anos. Mas o meu pai, ele é um exemplo também desses pais que se perde no meio do caminho. Meu pai, durante muito tempo, durante muitos anos, ele viveu na vaidade. Era de uma família abastada. E aí, viveu na luxúria, muitas mulheres, dinheiro. E um dia ela simplesmente abandonou minha mãe, foi embora. Depois que ele perdeu todo o dinheiro, depois que ele perdeu todas as mulheres, depois que ele perdeu todo o encanto, né? E também, por sorte também, ele encontrou também a igreja, ele encontrou, digamos assim, alguém que mostrasse para ele um outro caminho. Aí ele voltou. Ele voltou, já estava separado da minha mãe, ele casou de novo com a minha mãe. Eu já estava com 17 anos, eu nunca tinha visto ele. Conheci. Depois ele virou pastor, realmente se tornou um homem de Deus. Uma pessoa que vivia só para a igreja. Só que, por mais que eu tivesse perdoado, por mais que eu tivesse entendido
o tempo que nós perdemos nunca mais voltou. Eu nunca consegui falar pai sem que eu não achasse que eu estivesse falando uma grande mentira. Porque o meu pai foi o meu avô. Quem estava comigo o tempo todo, quem me levava no médico quando eu estava doente, era meu avô. Quem me ajudava com tudo que eu precisava, com as coisas mais bestas, quando eu chegava e falava, vô, eu preciso, era ele. Né? Quem me dava umas palmadas quando precisava também, era meu avô. A referência de pai que eu tinha era do meu avô. Então, depois de 17 anos, não dava simplesmente eu virar e olhar para o meu pai e falar, pai, papai, papai. A gente perdoa, mas não é a mesma coisa. E eu percebia que no coração dele, que no sentimento dele, o que mais machucava ele era esse tempo que ele tinha perdido. Ele morreu praticamente que de repente, apesar de eu estar fazendo o tratamento há muito tempo, ele morreu assim, subitamente assim. Só que um pouco antes dele morrer, eu passei na casa dele para poder ajudar ele com alguns remédios. E nesse dia ele olhou para mim por muito tempo. Ele ficava olhando para mim, olhando. Aí eu falei, toma os remédios direito, hein? E ele falou comigo, isso é bobeira. Deus que sabe a hora da gente. Se tiver que ir embora, vai mesmo. E eu nem ligo se eu for. Eu tô pronto. A única coisa que se eu pudesse, eu faria, era ter te criado, ter te ensinado dentro dos preceitos da igreja. Eu, infelizmente, eu não tive como fazer isso. Mas para mim eu já vivi muito. Eu fui embora para casa. E quando eu coloquei os pés em casa, a minha mãe ligou falando que ele tinha acabado de falecer. Mas eu sabia que alguma coisa, que ele foi embora com uma coisa que machucava ele. Então, se você ainda tem tempo, se você ainda pode, vai atrás do seu filho, tá? Cuida dele. E você que é mãe, não atrapalha seu pai, não atrapalha o pai dos seus filhos a estar com o seu filho, porque o seu filho precisa do pai, ele precisa dessa referência, tá? Às vezes, você, igual no meu caso, eu fui criada pelo meu avô, eu tive uma boa estrutura familiar, mas mesmo assim faz falta. Então não impeça isso, por favor, não impeça isso, tá? Não cria caso. Entenda que relação entre homem e mulher é uma coisa e relação de pai e filho é outra, tá? Não pirraça. Não pirraça seu filho, seu marido através do seu filho. Não faz isso. Infelizmente tem mulher que faz isso, gente, é verdade. Assim como tem homem que faz isso, né? Não estou defendendo nenhum dos lados. Isso acontece, né? Então, gente, vamos assim viver essa missão, essa coisa que é tão importante, né? Nas nossas vidas. E no mais eu só posso falar assim, um ótimo Dia dos Pais para vocês. Que Jesus abençoe, proteja, né? E muita paz mesmo, muita luz no coração de vocês, tá bom? Com Deus.